Boa noite, meus amigos. Boa noite, meus irmãos. Boa noite, minhas irmãs. Aqui estamos mais uma vez para trazer a mensagem da noite, o Evangelho da noite. Hoje nós trouxemos um tema já bastante conhecido de todos, mas vamos aqui relembrar. Na verdade, hoje a exposição vai ser para que nós relembremos conceitos muito oportunos, trazidos por Jesus, trazidos por Paulo de Tarso também. E já deu para adivinhar do que nós vamos falar, né? Nós falaremos sobre o amor, claro. Falar de Jesus e falar do amor é praticamente a mesma coisa. Nós convidamos a todos para que façamos uma prece de agradecimento a Deus por essa oportunidade da nossa reunião e que nós consigamos trazer a reflexão de maneira profunda, de maneira ao mesmo tempo objetiva e clara, para a nossa compreensão, para o nosso enriquecimento. Que as tuas bênçãos, Senhor, nos alcancem a todos. E o pedido para que o Senhor esteja presente em todos os lares daqueles nossos irmãos que nos acompanham agora. E que eles sintam a tua presença, Senhor, em forma de saúde e muita paz. É o nosso pedido de sempre. Muito obrigado, Senhor. Ser conosco, amigo querido, hoje e sempre. Pois bem, meus amigos, o amor. Mais uma vez, o amor. A sublime lei do amor, a primeira parte. Para que a gente introduza o tema, vamos lembrar que na questão 648 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec fez a seguinte pergunta: que pensais da divisão da lei natural em 10 partes, compreendendo as leis de adoração, de trabalho, reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade e, por fim, a lei de justiça, de amor e de caridade. Que pensais a respeito dessa distribuição? Ele perguntou. Pergunta de Kardec interessante, né? Como que quer saber por que essa sequência, de onde ela vem, não é? E os benfeitores não se fizeram de rogados. Ele respondeu a Allan Kardec que essa divisão da lei de Deus em 10 partes é a lei de Moisés. É a mesma do Decálogo. E é de natureza abranger todas as circunstâncias da vida. Aquilo que é essencial, eles disseram. Eles disseram que nós podemos adotar, sim, essa comparação, sem que isso seja uma regra absoluta também, eles informam. E informam também, ainda complementando essa resposta de Kardec, que a última dessas leis, lá da terceira parte do Livro dos Espíritos, é a mais importante, a última dessas leis. A lei de justiça, de amor e de caridade, que já falamos. O que Kardec perguntou, né? Porque, segundo os Espíritos, é a lei que faculta a nós, todos, aos homens, o nosso adiantamento na vida espiritual. Porque ela resume, de certa forma, né, ou de forma objetiva, melhor, todas as outras leis. Interessante a resposta dos Espíritos. Na questão 918 do mesmo livro, Allan Kardec volta a perguntar: por que indício, por quais indícios, né, nós podemos reconhecer em um homem o progresso real que o levará, né, ou levará seu espírito na hierarquia dos mundos, na hierarquia espírita, para ser mais exato? Quais são os caracteres que o homem traz em si, suas conquistas, para que ele possa ascender, subir a mundos mais elevados? Interessante a pergunta de Kardec, porque ela é feita justamente para a nossa reflexão, para que nós pensemos e meditemos a respeito, né? A gente tem um parâmetro de como agir, como nos comportar para obter esse progresso. E os espíritos respondem. O espírito prova a sua elevação quando todos os atos da sua vida corporal representam a prática da lei de Deus. Profundo, né? E quando antecipadamente compreende a vida espiritual. Faz sentido, né? Se nós vamos para um mundo mais espiritualizado do que materializado, digamos assim, esse é o fator principal que faz com que o espírito cresça, ele possa ascender, subir
elevar esses mundos. Na questão 918 ainda, Allan Kardec indaga dos espíritos, ou melhor, ele acaba completando a resposta que os espíritos dão com relação a essas qualidades, esses atributos de um homem de bem. E também está no Evangelho segundo o Espiritismo. No capítulo 17, né, trata especialmente do homem de bem. Na questão 918, Kardec faz um comentário a respeito, né, dessa resposta, repetimos. Quando os espíritos dizem que todos os atos do homem devem, né, aproximá-lo da vida espiritualizada. E Kardec pergunta quais são, ou melhor, Kardec coloca quais são essas características do homem de bem. E ele diz assim: verdadeiramente bem, o homem de bem, é o que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Ele começa dizendo assim: o homem que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade. Aí nós vamos lembrar justiça, amor e caridade. Justiça, Moisés, amor, Jesus, fora da caridade na salvação, a doutrina espírita. É ou não é um resumo de todas as revelações de Deus aos homens? E Kardec, falando desse homem de bem ainda, ele diz que se ele interroga a própria consciência sobre os atos que praticou, esse homem pergunta, ou perguntará a si mesmo, se não transgrediu essa lei, não é? Se não fez o mal, se fez todo o bem que podia. Se ninguém tem motivo para queixar-se dele, enfim, se fez a outrem tudo aquilo que gostaria que os outros fizessem para com ele. É a essência do pensamento de Jesus. E Kardec continua dizendo que esse homem, possuído de sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem contar com qualquer ou retribuição, esperar nenhum tipo de retribuição. E sacrifica seu interesse sempre à justiça. De novo, a justiça. Kardec diz ainda que esse homem de bem é bondoso, humanitário, benevolente para com todos, porque vê irmãos em todos os homens, sem distinção de raças nem de crenças. Olha que qualidade maravilhosa, não é verdade? Ele diz também que se Deus outorgou ao homem de bem o poder e a riqueza, por exemplo, ele considera essas coisas como sendo um depósito, de que terá que prestar contas um dia, né? E que tem que usar bem tudo que lhe foi concedido pela natureza. Delas não se envaidece pelo fato de ter poder ou ter, né, posses, digamos assim, porque sabe que Deus lhe deu e Deus também pode lhe tirar. Olha que interessante a fala de Kardec. Ele diz que se tem pessoas sob a dependência desse homem de bem, se a ordem social colocou pessoas sob sua dependência, ele trata essas pessoas com bondade, com complacência, porque sabe que são seus irmãos, são seus iguais perante Deus. E ele usa da sua autoridade sempre para levantar o moral dessas pessoas e nunca para esmagar essas criaturas com seu orgulho, né? Mas se é um homem de bem, já não tem orgulho, não é verdade? Kardec prossegue dizendo que esse homem é indulgente para com as fraquezas de todas as outras pessoas, porque sabe que ele também precisa de indulgência, né? E se lembra daquelas palavras de Jesus: atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. O homem de bem. Ele não é vingativo, e a exemplo de Jesus, ele perdoa sempre as ofensas. Vamos lembrar aqui que Jesus foi colocado numa cruz, um símbolo de castigo mais cruel para os marginais mais perigosos, e mesmo assim o Cristo, colocado daquela forma completamente, né, todo mundo sabe, o que ele fez? Ele pediu perdão de Deus para todos nós. Pediu para que Deus nos perdoasse, né? O homem de bem, a exemplo de Jesus, ele lembra somente dos benefícios que recebeu, né? Ele lembra somente dos benefícios. E tem mais características ainda do homem de bem. Ele respeita em todas as pessoas todos os direitos que as leis da natureza concederam aos outros, né?
como quer também que os seus direitos sejam respeitados. Na questão 985, ainda do Livro dos Espíritos, meus amigos, Allan Kardec volta a fazer uma pergunta igualmente interessante. Ele pergunta se a ida do espírito para um mundo bastante elevado, ele constitui uma recompensa para o espírito. A pergunta é exatamente assim: constitui recompensa a reencarnação da alma em um mundo menos grosseiro? Um mundo mais elevado. E os benfeitores respondem que sim, que é consequência da sua depuração, né, claro, porquanto à medida que se vão depurando, os espíritos passam a encarnar em mundos cada vez mais perfeitos, até que se tenha despojado totalmente da matéria e se lavado de todas as impurezas, para aí viver eternamente e gozar da felicidade dos espíritos puros no seio de Deus. Poético, né? Questão 985. Por que eu trouxe essa pergunta? Porque quando nós falamos a respeito de amor, é essa a condição que vai fazer com que a criatura cresça. É a prática do amor, dessa virtude excelente, que vai fazer com que o homem cresça. Kardec vai comentar essa questão. Ele vai dizer que nesses mundos onde a existência é menos material, né, a grosseria da matéria menos pungente, menos dolorosa, os sofrimentos físicos vão embora também, ficam reduzidíssimos. E lá nesses mundos os homens desconhecem as paixões, né, tipo, como por exemplo, orgulho, egoísmo, tão comum aqui nos mundos inferiores. Kardec lembra também, meus amigos, que lá também não tem ódio, não tem os crimes, os ciúmes. Os seres vivem em paz, porque praticam a lei de justiça, de amor e de caridade. Repetimos esse conjunto, essa tríade é uma soma de todas as informações trazidas nas três revelações da lei de Deus para os homens aqui na Terra. Eles não conhecem os aborrecimentos e aqueles cuidados todos que nós temos aqui em razão da inveja, do orgulho, do ciúme. Coisas muito típicas de um mundo atrasado, de um mundo ainda no processo de evolução bastante demorado. Quando nós falamos de amor, nós lembramos de Paulo de Tarso. Quando ele escreve a sua primeira carta à igreja de Corinto, ele deixa um excelente tratado sobre a respeito do amor. Só que antes de falar a respeito de Paulo de Tarso, nós vamos lembrar que os gregos tinham três formas de catalogar, digamos assim, o amor. Os gregos catalogavam o amor enquanto eros, que é o amor material, sensual, aquele carnal mesmo, né? Esse amor que nas produções televisivas que a gente vê por aí, num dado momento da cena, a pessoa diz assim: "Eu não te amo mais", ou "o amor acabou". Não era amor. Isso é sim o amor, mas é o amor no que tem de mais material, de mais sensual, onde a criatura busca somente a sua satisfação pessoal. Por isso ela acaba, né? Não é o amor verdadeiro, é o amor eros. Há uma segunda catalogação, um segundo catálogo, uma segunda classificação melhor, né, do amor para os gregos, que é o amor filia, que é o amor amizade. E pode ser tão profundo que ele se confunde com a expressão mais nobre do amor, que é o amor ágape. O amor amizade, ele pode fazer com que a criatura realmente se desdobre de uma forma muito bonita. Ele espera a correspondência, sim, mas já é um prenúncio do que vem nessa fase sublime do amor, que é o amor ágape. No amor ágape, os gregos, nós também, evidente, claro, todos nós concordamos, que é o amor, o mais próximo do amor divino. É o amor divino, na verdade. O amor desinteressado, o amor incondicional. É o amor de Jesus, né? Quando Cristo vem para a Terra, ele dá um exemplo de amor ágape. Ele não quer nada em troca. Ele quer simplesmente que todos nós cresçamos e evoluamos.
desinteressadamente. E aí, meus amigos, depois dessa classificação do amor segundo os gregos, nós lembramos dessa primeira carta de Paulo ao povo de Corinto e dos 13 versículos, né, desse primeiro capítulo, né, dessa carta que ele escreveu à igreja de Corinto. É muito bonito porque muitos artistas até se utilizaram desse poema de Paulo, né, que é um verdadeiro poema, para falar a respeito do amor, no que tem de mais nobre. Tanto que ele começa dizendo assim: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. Ou seja, faz muito barulho, né? Mas não passa do barulho. Se tiver amor, não. Aí é essência, né? Aí tem essência, tem valor. E ele continua dizendo, ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse as montanhas, se não tivesse amor, nada seria. Em outras palavras, Paulo está dizendo que grandes realizações, relações imensas, elas podem ser frias, elas podem ser grandiosas, mas elas podem não trazer sabe, esse colorido, esse tempero do amor. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse meu corpo para ser queimado, muito conhecida, né, essa fala. Se não tivesse amor, de nada disso me aproveitaria. Ou seja, quantas criaturas na terra passaram e deixaram grandes obras, mas que com o tempo elas vão caindo no esquecimento porque elas foram feitas de maneira calculada, de maneira comercializada, né? Sem o devotamento, sem essa doação. O que Paulo está chamando a atenção é para que as nossas obras tenham, repito, né? A essência e o valor. Elas carreguem junto consigo uma grande utilidade, um sentimento de entrega, enfim, porque assim nós daremos valor a nossas obras. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, diz Paulo. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece. Ele tudo suporta, na verdade. Não se porta com indecência, não busca seu interesse, não se irrita e não suspeita mal. Isso nos faz lembrar, meus amigos, uma informação que recebemos há muito tempo, quando dizia assim: quem ama, liberta. A gente vê muito comum nos dias atuais alguns crimes serem cometidos, aspas, mas aspas para todo lado, em nome do amor. Em nome do amor não se comete crime algum. No verso 6, Paulo diz, muito interessante a fala dele, o amor não se folga com a injustiça. Não se folga, não caminha junto com a injustiça, mas se folga com a verdade. Caminha com a verdade. Até onde vai o amor, não é verdade? Ele continua dizendo, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, já falamos, tudo suporta. O exemplo máximo do amor, nesse sentido, é o amor de Jesus. Ele suportou a ponto de entregar a própria vida para demonstrar o quanto nos amava. Aliás, o quanto nos amava, não, o quanto nos ama, né? Tanto que Paulo, lá no verso 8, ele diz, o amor nunca falha. Mas havendo profecias, serão aniquiladas as profecias. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciências, desaparecerá. Ou seja, há coisas que são muito profundas na Terra, mas que têm o prazo de validade. O amor não tem prazo de validade. Ele não perde a sua validade. Ele é um dom, né? Um dom divino, e que nunca cessa, nunca morre. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Falando também, associando a fala anterior com conhecimento. Tudo aquilo que nós conhecemos hoje, na atual conjuntura da Terra, não é a totalidade. O amor também, a sabedoria também contempla o amor e o amor contempla a sabedoria. Tanto que ele diz, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte
será aniquilado. Ou seja, aquilo que nós conhecíamos, né, de maneira incompleta, nós veremos na sua totalidade. Até onde vai o amor. Quando eu era menino, já que estamos falando em conhecimento em totalidade, eu falava como menino, diz Paulo. Né? Discutia como menino, discorria como menino. Logo que cheguei a ser um homem, acabei com as coisas de menino. Ou seja, não somente aqui a questão de idade fisiológica, material. Ele está dizendo, eu creio que mais especialmente na questão da idade psicológica, idade moral. Ou seja, nós temos um período em que nós não agimos mais como agíamos há um pouco tempo atrás, por exemplo. Depois que aprendemos algumas lições, depois que evoluímos alguma coisa. No verso 12, o penúltimo verso, Paulo diz: porque agora vemos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Isso fica bem claro, né? Agora conheço em parte, mas então conhecerei também como sou conhecido. A nossa verdade em espelho é aquela verdade que não está diante de nós, né? O espelho é um reflexo apenas. Mas no futuro nós conheceremos a verdade face a face. Paulo está dizendo, em outras palavras, que hoje a verdade, se ela fosse colocada diante de nós seríamos confundidos por ela. Nós não a compreenderíamos. Por isso, há um tempo, a lição de Paulo também vai nesse sentido, há um tempo, tudo tem seu tempo na natureza, para que nós conheçamos o que nós não podemos, não conseguimos compreender hoje ainda. É o pensamento de Jesus quando trouxe a terceira revelação, porque há 2000 anos nós não compreendemos o que ele estava dizendo. E Deus permitiu que ele viesse agora. Viesse não, que ele nunca foi, né? Ele sempre esteve conosco. Mas que ele trouxesse de novo aquilo que nós não aprendemos e aquilo que nós podemos aprender a partir de agora. E Paulo encerra de uma maneira muito legal quando ele diz: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três. Mas o maior de todos eles é o amor. Essa é a carta de Paulo ao povo de Corinto. Meus amigos, nós temos uma mensagem para encerrar nossa fala de hoje. Essa mensagem que nós trouxemos, ela está no Evangelho segundo o Espiritismo. E é uma mensagem de Sócrates e Platão. Na verdade, Sócrates falava e Platão registrava. É muito bonita a maneira como Sócrates falou e Platão registrou. E é de Platão, na verdade. Mas ele aprendeu com Sócrates, tenho certeza disso. Ele diz: chama o homem vicioso. Vai lembrar muito que nós falamos agora há pouco do amor, né? Eros. Aliás, tem tudo a ver com amor eros. Chama o homem vicioso a esse amante vulgar, que mais ama o corpo do que a alma. Tem tudo a ver, né? Sócrates e Platão, os dois, chamam isso de homem vicioso. Aquele de nós que encontramos a nossa satisfação somente no corpo, na matéria. Ele prossegue dizendo: o amor está por toda parte em natureza. A natureza é essa mesma que nos convida ao exercício da nossa inteligência. Até no movimento dos astros o encontramos. A criação divina é puro amor. Certa feita alguém disse de maneira filosófica e muito verdadeira também, claro, né, que é o amor de Deus que coloca os astros no espaço, a perfeição, né, que nós podemos alcançar, a beleza da flor, a cor da flor, não é? A beleza da criação, toda ela é representação do amor de Deus. É o amor que orna a natureza. Por isso Paulo fala assim, de seus ricos tapetes. Forma poética, né? Os mundos espalhados pelo universo formam um grande tapete da criação divina. Ele se enfeita, esse tapete, e fixa a morada, onde se lhe deparem flores e perfumes. É o grande jardim de Deus, na criação universal. E a maneira como ele termina é magistral. É ainda o amor que dá paz aos homens, calma ao mar, silêncio aos ventos e sono à dor. Legal, né? Até repito. É ainda o amor que dá paz aos homens, calma ao mar,
silêncio aos ventos e sono à dor. Para que nós meditemos e pensemos a respeito do amor a terra e morro, né? Meus amigos, nós encerramos aqui a nossa fala agradecendo a presença de todos, pedindo a Deus, a Jesus, para que nos abençoe a todos, para que nos mantenha sempre cada vez mais esperançosos, com muita fé, com muita confiança, suportando de maneira muito corajosa todos esses reveses, muitos sonhos foram desfeitos nesse período de pandemia, mas o verdadeiro cristão não se desespera, ele não esmorece, ele não perde a fé. E nós não perderemos a nossa fé. Nós convidamos a todos para que continuemos sempre, né, confiando na providência divina, na inteligência e na sabedoria de Deus, que age sempre a nosso favor. Alguém pode, por entender, um exemplo do que está querendo dizer com crescer com a dificuldade. Nós lembramos que agora, na segunda-feira, durante o nosso estudo, nós tínhamos feito uma leitura muito interessante que dizia, e hoje vimos outra demonstração nesse sentido. A primeira era uma exemplificação do avião quando ele sobe. Quando o avião sobe, ele só sobe porque ele está fazendo esse movimento contra o vento. Ou seja, contra uma resistência em que ele sobe. Se ele tentar subir a favor do vento, ele vai cair. E hoje vimos um filme muito interessante, uma mensagem que nos chegou, que mostrava diversos momentos em que pássaros voavam. Sabe aquelas figuras daqueles gansos selvagens que voam em formação de V, e quando um cansa, ele troca de lugar com outro? Pois é, esses animais também nos dão um grande exemplo de perseverança e de enfrentamento das dificuldades, porque eles também voam contra o vento. Tem que ser contra o vento sempre. E nós estamos nesse período de pandemia voando contra o vento. É o que vai fazer com que nós cresçamos. É uma metáfora muito legal. Tem muita validade nesse período para que nós imaginemos e pensemos no porquê de tudo isso. Uma vez que Deus é puro amor e sabedoria, já que falamos do amor hoje, né, por que Deus permite, né, que nós passemos por dificuldades dessa natureza, dessa raiz, para o nosso crescimento? Tem uma fala que, por muitos foi mal interpretada, que nos chamou até de masoquistas, né? Vocês espíritas são masoquistas. Onde é que já se viu dizer que a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos? Mas é uma bênção. Quando nós olhamos de maneira mais profunda, né? De maneira, interpretamos isso com a razão, com a lógica, nós compreendemos a fala. E é uma grande verdade. A dor é uma bênção que Deus nos enviou para o nosso crescimento. Por isso dei o exemplo do avião, o exemplo dos pássaros, não é? Por isso, meus amigos, sejamos fortes, né? Sejamos esperançosos, sejamos confiantes, tenhamos muita paz, né, nessa noite de quarta-feira. E fica aqui o pedido para que Deus, nosso Pai, e Jesus, nosso mestre amigo, nos abençoe, nos envolva e permaneça conosco hoje e sempre. Visita, Senhor, os lares dos nossos amigos que nos acompanham agora. E que a tua paz aí faça morada e que todos eles consigam superar as suas dificuldades com muita perseverança, com muita coragem, com muita fé. Abençoa todos nós, amigo querido, e nos despede na tua paz. E quanto a todos meus amigos, fica aquele grande abraço aqui do João Edson, né, para todos vocês. Jesus nos abençoe, Jesus os abençoe, e que nós nos encontremos, né, no futuro não muito distante, na nossa casa, nas nossas atividades, transformados, não é? Não com a volta ao normal, porque o normal não existe. Foi o normal que nos trouxe até aqui, né? Então que nós retornemos numa outra condição, melhor preparados, melhor adaptados, melhor, né, treinados para o enfrentamento das nossas dificuldades, do nosso dia a dia, e para um entendimento cada vez melhor para aqueles que vão bater a porta da nossa casa espírita. Muita paz, fiquemos com Deus e até uma outra oportunidade.